Ricardo sempre foi um homem de hábitos simples. Seus dias eram regidos pela rotina, e sua vida girava em torno do trabalho como motorista de ônibus noturno. Era uma tarefa que muitos consideravam monótona e cansativa, mas para Ricardo, era uma forma de vida. O trabalho lhe dava uma sensação de propósito e estabilidade, algo que ele valorizava profundamente. Os turnos noturnos eram uma constante em sua vida, e ele havia se acostumado com o silêncio e a tranquilidade das ruas desertas enquanto dirigia seu ônibus pela cidade. O trajeto de Ricardo era sempre o mesmo, uma rota que cruzava a cidade de ponta a ponta, passando por áreas que, durante o dia, eram movimentadas, mas que, à noite, se transformavam em cenários desolados. Era uma cidade grande, com uma vida noturna vibrante, mas as ruas que ele percorria eram geralmente desertas e sombrias. O ônibus estava sempre vazio, com poucas exceções de passageiros esporádicos, geralmente pessoas que, assim como ele, estavam deslocadas na escuridão da noite. Ricardo se lembrava claramente de uma noite em particular, uma das muitas que ele considerava normais até que algo inexplicável aconteceu. Era uma noite de inverno, o céu estava encoberto por nuvens espessas que pareciam absorver toda a luz das estrelas e da lua. A cidade estava mergulhada em um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som distante de sirenes e o ocasional farol de outro veículo passando pela estrada. O ônibus de Ricardo estava praticamente vazio naquela noite. Havia apenas uma ou duas pessoas a bordo, sentadas em lugares isolados. Ricardo estava concentrado na estrada, seus olhos fixos no caminho à frente enquanto dirigia lentamente. O clima frio fazia com que a respiração dele formasse pequenas nuvens de vapor ao sair de sua boca. A paisagem ao redor parecia monótona e desolada, com as árvores sem folhas balançando suavemente com o vento e as ruas iluminadas apenas por postes de luz fracos e intermitentes. Foi então que ele notou algo fora do comum. Enquanto dirigia pela Rua 13, uma das áreas mais desertas da cidade, viu uma figura na calçada. Era uma mulher, vestida com roupas escuras e uma capa longa, que parecia estar parada em frente a uma casa abandonada. A visão da mulher era particularmente estranha porque, além de sua aparência, havia algo de perturbador em seu comportamento. Ela estava parada imóvel, sem se mover, com o olhar fixo em direção ao ônibus de Ricardo. O comportamento da mulher fez com que um calafrio percorresse a espinha de Ricardo. Ele reduzira a velocidade do ônibus para observar melhor. A mulher parecia estar em um estado de completa imobilidade, e o olhar dela era penetrante, quase como se estivesse tentando comunicar algo através do olhar. Ricardo sentiu uma sensação de desconforto crescente. Ele não gostava da ideia de parar e perguntar à mulher se ela precisava de ajuda, especialmente porque o local onde ela estava era conhecido por ser um pouco perigoso e deserto à noite. Em vez disso, decidiu continuar sua rota, mantendo os olhos no retrovisor para garantir que a mulher não o seguisse ou tentasse embarcar no ônibus. No entanto, quando ele olhou para trás, a mulher havia desaparecido. A rua estava vazia novamente, como se ela nunca tivesse estado ali. Ricardo esfregou os olhos, achando que talvez estivesse cansado ou imaginando coisas. Não era incomum para ele sentir-se exausto após longas horas de trabalho, e a solidão da noite poderia facilmente fazer sua mente pregar peças. Ele tentou afastar o ocorrido da mente e prosseguiu com o trajeto. No entanto, a sensação de desconforto não desapareceu. A cada parada, ele olhava ao redor, esperando encontrar algo que confirmasse sua sensação de inquietação, mas tudo estava normal. Os passageiros estavam tranquilos, e o ônibus seguiu sem incidentes. No entanto, conforme a noite avançava, Ricardo começou a perceber algo ainda mais perturbador. Ele sentia que estava sendo observado. O sentimento era quase palpável, como se olhos invisíveis estivessem fixos em sua nuca. Olhava frequentemente pelo retrovisor, mas o ônibus estava vazio, e não havia ninguém atrás dele. Ao se aproximar de uma das paradas finais, Ricardo viu algo mais perturbador. A mulher estava de volta, agora parada em um ponto de ônibus. A visão dela era ainda mais perturbadora na penumbra da madrugada. O que mais incomodava Ricardo era o fato de que, ao se aproximar, a mulher parecia estar exatamente no mesmo local onde ele a tinha visto pela primeira vez, como se não tivesse se movido nem um centímetro desde então. Com o coração acelerado,
Ricardo decidiu que precisava parar o ônibus e verificar se a mulher precisava de ajuda. Estacionou o veículo ao lado do ponto de ônibus, com a luz interna do ônibus iluminando a rua. Abriu a porta e chamou a mulher. "Olá, você está precisando de ajuda?" perguntou Ricardo, tentando manter a voz calma e amigável. A mulher não respondeu, mas continuou a encarar Ricardo com um olhar fixo e enigmático. O silêncio era quase ensurdecedor. Ricardo sentiu um frio na barriga e decidiu sair do ônibus para se aproximar da mulher. À medida que se aproximava, notou que o olhar dela parecia distante, como se ela estivesse olhando através dele, em vez de para ele. "Olá", repetiu Ricardo, agora mais próximo. "Você está bem?" A mulher, finalmente, se moveu. Lentamente, ela se virou para enfrentar Ricardo e, com um movimento quase teatral, tirou o capucho da capa. A visão de seu rosto foi o que mais perturbou Ricardo. Era uma mulher jovem, com um rosto pálido e olhos que pareciam vazios e sem vida. Ela sorriu para Ricardo, mas era um sorriso vazio e sem calor. "Não há nada a temer", ela disse com uma voz baixa e sussurrante, que parecia ecoar na mente de Ricardo. Antes que ele pudesse responder, a mulher virou-se e começou a andar em direção ao meio da rua, como se estivesse seguindo um caminho invisível. Ricardo a observou, perplexo e sem saber o que fazer. Tentou chamá-la novamente, mas ela parecia não ouvi-lo. Desceu rapidamente do ônibus e a seguiu, preocupado com o que poderia acontecer se ela continuasse andando sozinha naquela área deserta. À medida que caminhava atrás da mulher, Ricardo percebeu que ela estava se aproximando de um antigo prédio em ruínas, um local que ele sabia estar desabitado há muitos anos. Era um lugar que sempre havia despertado um sentimento de desconforto nele, e agora parecia ainda mais sinistro sob a luz da lua. A mulher entrou no prédio, e Ricardo hesitou por um momento antes de seguir. O interior estava escuro e cheio de entulho, com as paredes desmoronando e o chão coberto de poeira e sujeira. Ele avançou lentamente, procurando por ela, mas o prédio estava silencioso, exceto pelo som de seus próprios passos ecoando pelas paredes. Então, de repente, Ricardo ouviu um som estranho. Era uma espécie de murmúrio, como se várias vozes estivessem conversando baixinho em algum lugar próximo. Seguiu o som e encontrou uma sala pequena, onde a mulher estava de pé no centro, cercada por velas acesas e símbolos estranhos desenhados no chão. As velas eram a única fonte de luz, e a sala estava preenchida com uma atmosfera pesada e opressiva. Ricardo tentou se aproximar, mas as vozes se intensificaram, tornando-se quase ensurdecedoras. A mulher começou a recitar palavras em uma língua desconhecida, e o ambiente ao seu redor parecia vibrar com uma energia inexplicável. Ricardo estava paralisado pelo medo, incapaz de se mover ou falar. Ele sentia uma presença forte e perturbadora no local, como se algo antigo e poderoso estivesse despertando. A mulher, ainda recitando suas palavras, olhou para ele e, com um gesto abrupto, apagou todas as velas. O escuro tomou conta da sala instantaneamente. Ricardo tentou encontrar uma saída, mas estava desorientado e o pânico começou a tomar conta. Ouviu passos atrás de si e sentiu uma presença fria e ameaçadora. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e ele lutou para encontrar uma forma de escapar. Finalmente, conseguiu encontrar a saída e saiu do prédio, respirando pesadamente e tentando recuperar o controle. Olhou para o prédio em ruínas uma última vez antes de se afastar, sentindo que havia deixado para trás algo que não era totalmente compreendido. Ricardo nunca mais viu a mulher ou retornou ao local. O que aconteceu naquela noite continuou a assombrá-lo. O sentimento de desconforto e o mistério do que havia testemunhado permanecem com ele até hoje. A experiência deixou uma marca profunda em sua vida, e ele decidiu mudar de profissão, procurando um novo caminho que não envolvesse as sombras da cidade à noite. O medo e o mistério daquele encontro nunca o abandonaram completamente. Embora ele tentasse levar uma vida normal, as lembranças daquela noite continuavam a surgir, e o mistério da mulher e do prédio em ruínas permaneciam como uma sombra constante em sua mente. Ana sempre foi uma mulher forte. Desde que decidiu seguir a carreira de enfermagem, sabia que não seria fácil lidar com a dor e o sofrimento das pessoas todos os dias.
Ela trabalhava em um hospital público de uma cidade pequena, onde a demanda era constante e os recursos, limitados. Mas mesmo com a rotina pesada e exaustiva, Ana sempre se dedicou aos seus pacientes com o máximo de cuidado e empatia. Era isso que a mantinha firme, principalmente nas longas noites de plantão, quando o silêncio se tornava quase insuportável, e o hospital parecia abrigar algo além dos pacientes. Trabalhar no turno da noite não era algo que ela tinha escolhido por vontade própria, mas era uma necessidade. Os plantões noturnos pagavam mais, e como ela precisava sustentar a casa sozinha, era a única opção viável. O hospital não era grande, mas tinha uma área específica destinada aos casos mais graves. Nos plantões noturnos, principalmente durante as madrugadas, o fluxo de pacientes diminuía consideravelmente, deixando o ambiente com uma calma estranha, quase perturbadora. Ana sabia que a maioria dos funcionários não gostava de trabalhar naquele hospital à noite. As enfermeiras mais antigas contavam histórias, diziam que o lugar era assombrado, que haviam visto coisas inexplicáveis acontecerem ali durante a madrugada. Relatavam sons de passos pelos corredores vazios, portas que batiam sozinhas, sussurros vindos de salas desocupadas. Mas Ana não acreditava nisso. Ela sempre foi uma mulher prática, que preferia acreditar em fatos, e não em boatos. Uma dessas noites, que começou como qualquer outra, acabou se tornando o marco de uma experiência que Ana jamais esqueceria. Era uma madrugada gelada de inverno, e o hospital estava especialmente vazio. Havia apenas um paciente internado na ala de emergências e um idoso em estado terminal, lutando contra um câncer que já havia se espalhado por todo o corpo. Ele estava desacordado, mantido vivo apenas pelos aparelhos. A morte era iminente, e Ana sabia que seria apenas uma questão de tempo até que ele falecesse. Ela fazia suas rondas habituais, passando de sala em sala, verificando os equipamentos e certificando-se de que tudo estava em ordem. O hospital estava mergulhado em um silêncio quase absoluto, exceto pelo som distante das máquinas de suporte de vida e do zumbido do ar-condicionado. Era um silêncio que geralmente a acalmava, mas naquela noite havia algo diferente. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Enquanto caminhava pelos corredores quase desertos, sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. Olhou ao redor, tentando descobrir o que havia causado aquela sensação, mas tudo estava em seu devido lugar. Decidiu que provavelmente era apenas o cansaço acumulado, afinal, ela já estava ali há várias horas, e o sono começava a pesar. Quando passou pela sala onde o idoso estava internado, algo a fez parar. O monitor cardíaco que indicava os batimentos do paciente mostrava uma linha contínua. Ele tinha falecido. Ana suspirou, sabendo que aquele momento chegaria. Entrou na sala, pegou o prontuário e começou a preencher as informações necessárias. Era seu trabalho cuidar da parte burocrática após o falecimento, além de notificar a família e organizar a retirada do corpo. Cobriu o paciente com um lençol branco, como sempre fazia, e por um breve momento, ficou em silêncio, apenas observando. A morte era algo com que ela já havia se acostumado, mas sempre a fazia refletir sobre a fragilidade da vida. O idoso estava sozinho, ninguém havia vindo visitá-lo nos últimos dias. Ana se perguntava se ele tinha alguém que realmente se importava com ele, ou se sua partida seria tão silenciosa quanto seus últimos momentos. Foi quando ela se preparava para sair da sala que ouviu um som. Era um ruído metálico, baixo, mas distinto, vindo de algum lugar dentro do quarto. Ela parou, tentando identificar o que poderia ter causado aquilo. Talvez fosse algum dos equipamentos, pensou. Mas então o som se repetiu, um leve tilintar, como se algo tivesse sido arrastado pelo chão. Ana sentiu seu coração acelerar levemente. Caminhou até a origem do som, que parecia vir de perto da cama onde o corpo do idoso estava. Olhou embaixo da cama, esperando encontrar algo que pudesse ter caído, mas não havia nada. O quarto estava completamente vazio, exceto pelo corpo do paciente. Decidindo que era apenas sua imaginação pregando peças, ela deixou a sala e voltou para o corredor. Porém, antes que pudesse se afastar, ouviu novamente o som. Desta vez, mais alto. Virou-se rapidamente para a porta, e seu estômago deu um nó. A cama onde o idoso estava havia se movido.
Não muito, mas o suficiente para que Ana notasse que ela não estava mais na mesma posição. O lençol que cobria o corpo agora parecia estar levemente deslocado. Por um instante, ela congelou no lugar, sem saber como reagir. Seu lado racional tentava encontrar uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Talvez ela tivesse esbarrado na cama sem perceber, ou talvez o movimento fosse causado por algum problema no piso. Mas nenhuma dessas explicações fazia sentido. Decidindo que era melhor verificar mais uma vez, Ana voltou à sala. Respirou fundo e, com as mãos trêmulas, ajeitou o lençol sobre o corpo do idoso. Assim que o fez, o monitor cardíaco, que deveria estar completamente desligado, começou a apitar. Era um som agudo, insistente, que indicava atividade cardíaca. O coração de Ana disparou. Ela olhou para o corpo coberto na cama, mas ele estava imóvel. Não havia como o paciente estar vivo. Desligou o monitor, tentando controlar o pânico que começava a tomar conta de seu corpo. Saiu da sala rapidamente, com a sensação de que precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas então, quando estava prestes a deixar o corredor, o som de passos ecoou atrás dela. Ana se virou instantaneamente, e o que viu fez seu coração parar. O corpo do idoso estava em pé no meio do corredor, coberto pelo lençol branco. Ele não se movia, apenas estava lá, parado, como uma figura fantasmagórica. O pavor tomou conta dela de forma tão intensa que ela mal conseguia respirar. Os segundos pareceram uma eternidade enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Ela piscou e, num piscar de olhos, a figura desapareceu. O corredor estava vazio novamente, como se nada tivesse acontecido. Ana esfregou os olhos, o coração batendo descompassado no peito. Sua mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação, qualquer coisa que pudesse justificar o que ela acabará de ver. Mas nada fazia sentido. Ela sabia que o que tinha presenciado não era fruto da sua imaginação. Decidiu que precisava contar a alguém, precisava de outra pessoa para confirmar que ela não estava louca. Correu até a sala de descanso das enfermeiras, onde encontrou sua colega de plantão, Marta, descansando em uma das poltronas. Marta, você ouviu isso? Ana perguntou, ofegante, ainda tentando recuperar o fôlego. Marta levantou-se, surpresa com o estado de Ana. O que foi? Marta perguntou, preocupada. Ana hesitou por um momento. Como ela poderia explicar o que havia acabado de acontecer sem parecer louca? Mesmo assim, decidiu contar. O paciente da sala 12. Eu acho que vi ele de pé no corredor, coberto com o lençol. Ele estava morto, Marta. Eu vi ele morrer. O monitor parou, eu cobri o corpo, e agora ele estava de pé no corredor. E então ele desapareceu, simplesmente desapareceu. Marta olhou para Ana com uma expressão de descrença. Ana, você deve estar exausta. Trabalhar tantas noites seguidas pode fazer a mente pregar peças. Por que você não senta um pouco? Eu vou dar uma olhada no paciente. Ana sabia que era inútil tentar argumentar. Marta não acreditaria nela até ver com os próprios olhos. Sentou-se, ainda em choque, enquanto Marta saía da sala. Os minutos passaram lentamente, e Ana não conseguia afastar a imagem do corpo em pé no corredor. Ela sabia que não era uma alucinação. Sabia o que tinha visto. Estava ali, gravado em sua mente de forma tão vívida que parecia real, como se tivesse acabado de acontecer. Marta voltou alguns minutos depois, com uma expressão calma no rosto. O paciente ainda está lá, Ana. Ele está morto, como você disse. A cama não foi movida, e o monitor está desligado. Não tem nada de errado lá. Ana olhou para Marta, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Sabia que algo estava errado, mesmo que não pudesse provar. Eu sei o que vi, Marta. Eu sei que vi ele de pé no corredor, Ana insistiu, mas sua voz estava mais fraca agora, como se ela mesma estivesse começando a duvidar. Marta suspirou, colocando a mão no ombro de Ana. Talvez seja melhor você tirar uma folga, Ana.
Você já trabalha há tanto tempo sem descanso. Esses plantões noturnos podem ser pesados. Ana apenas assentiu. Sabia que tentar explicar o inexplicável seria inútil. Ana decidiu que, após aquele turno, precisava de uma pausa. Apesar de suas objeções interiores e da certeza de que o que tinha visto era real, decidiu seguir o conselho de Marta e tirar uma folga. Ela se despediu de sua colega e saiu do hospital, os pensamentos turvados e o corpo exausto. O frio da madrugada parecia quase acolhedor comparado à atmosfera pesada do hospital. No dia seguinte, enquanto tentava descansar em casa, o evento da noite anterior continuava a atormentar sua mente. Tentava racionalizar o que tinha visto, mas as explicações lógicas não se encaixavam. Em momentos de dúvida, questionava sua própria sanidade. Durante o dia, a distração do trabalho e a interação com outras pessoas ajudaram a afastar um pouco os pensamentos perturbadores, mas à medida que a noite se aproximava, a ansiedade retornava. Decidiu voltar ao hospital na noite seguinte, determinada a enfrentar seus medos e entender o que estava acontecendo. Quando chegou, encontrou a atmosfera do hospital ainda mais pesada do que lembrava. O prédio parecia quase o mesmo, mas o sentimento de desconforto havia se intensificado. O silêncio da noite parecia mais profundo, mais denso. Ela seguiu sua rotina, verificando os equipamentos e passando pelos corredores vazios. Na ala de emergências, os pacientes estavam mais estáveis, e o idoso da noite anterior já havia sido removido. Isso a deixou um pouco mais tranquila. Não havia mais a presença inquietante do paciente que havia visto de pé no corredor, mas Ana ainda sentia que algo estava errado. Enquanto fazia sua ronda, Ana chegou a uma área do hospital que raramente visitava. Era uma ala antiga que estava sendo reformada, com várias salas fechadas e equipamentos empoeirados. O silêncio ali era absoluto, e o ar parecia carregado de um peso inexplicável. Decidiu investigar por curiosidade, seguindo o impulso de sua intuição. Entrou em uma das salas desocupadas e encontrou um armário velho, coberto por uma camada de poeira. Ao abrir as portas, encontrou uma série de objetos antigos, equipamentos médicos fora de uso e alguns documentos envelhecidos. Entre os papéis, encontrou um caderno de anotações. O caderno parecia ter sido usado por alguém há muitos anos e estava cheio de escritos confusos, notas e desenhos perturbadores. Havia também registros de pacientes com histórias trágicas e mortes misteriosas. O caderno estava cheio de referências a eventos inexplicáveis ocorrendo durante a noite. Descrevia coisas semelhantes às que Ana tinha experimentado, de pacientes que pareciam se levantar depois de mortos, sussurros nas paredes e sombras que se moviam. O coração de Ana começou a bater mais rápido. Era como se ela estivesse lendo o relato de alguém que havia passado pelas mesmas experiências assustadoras. Decidida a entender melhor, Ana continuou investigando o caderno até encontrar uma seção que falava de um antigo cuidador do hospital. Ele havia sido responsável por cuidar de pacientes em estado terminal e, segundo os registros, tinha sido associado a diversos eventos estranhos e mortes misteriosas. O cuidador parecia ter uma reputação de ser tanto enigmático quanto temido pelos colegas. Ana sentiu um calafrio ao ler sobre um incidente específico envolvendo o cuidador e um paciente. O relato mencionava uma situação onde o cuidador havia sido encontrado em um estado de grande agitação, dizendo que uma presença o havia assombrado. O paciente em questão também tinha morrido de forma abrupta e inexplicável. O cuidador havia desaparecido logo após o evento, e nunca mais foi visto. Sentiu um nó na garganta ao perceber que as experiências descritas no caderno eram espelhadas exatamente pelas que ela havia vivido. A sensação de ser observada, os sussurros, e o fato de o idoso ter se levantado depois de morrer. Tudo isso parecia ter uma conexão com o passado obscuro do hospital. Determinada a resolver o mistério, Ana começou a pesquisar mais sobre o cuidador e o histórico do hospital. Conversou com antigos funcionários e descobriu que havia rumores sobre o hospital ser construído sobre um terreno onde ocorria rituais antigos. Essas histórias não eram confirmadas oficialmente, mas circulavam entre os funcionários mais antigos. A noite seguinte foi a mais difícil. Ana voltou ao hospital mais uma vez, armada com uma nova determinação e com o caderno em mãos.
Estava determinada a confrontar o que quer que estivesse assombrando o hospital. Percorreu os corredores vazios e as áreas desertas, sentindo uma crescente sensação de que estava sendo observada. Cada som, cada sombra parecia carregar um significado oculto. Finalmente, chegou à ala antiga novamente. Enquanto explorava, as luzes começaram a piscar, e a sensação de frio se intensificou. O caderno a guiava, levando-a a uma sala que parecia especialmente perturbadora. O interior estava coberto de poeira, e no centro da sala havia uma antiga mesa de exame, com várias ferramentas e equipamentos cobertos de teias de aranha. Ana sentiu uma presença intensa na sala. A atmosfera estava carregada, e os sussurros começaram novamente, mais claros e mais próximos do que nunca. Ela sentou-se na mesa de exame, o caderno ao seu lado, e tentou se concentrar. Queria entender o que estava acontecendo, e acreditava que aquela noite poderia trazer respostas. O caderno estava aberto em uma página com um desenho detalhado de uma figura sombria, uma entidade que parecia estar à espera. Ana sentiu um arrepio ao perceber que a descrição da entidade era semelhante à figura que havia visto no corredor. A sala começou a esfriar, e a presença tornou-se mais palpável. As luzes piscaram com mais intensidade, e a sensação de ser observada ficou insuportável. Ana lutou contra o pânico e continuou a olhar para o caderno, determinada a entender o que estava acontecendo. Os sussurros se transformaram em vozes baixas e incompreensíveis, como se uma multidão estivesse murmurando ao seu redor. Com os olhos fixos no caderno, Ana notou uma nova anotação, feita à mão. Era uma mensagem direta, dizendo: "O que é visto não é sempre o que parece. Os mortos não descansam onde a dor foi grande." Foi então que, sem aviso, a sala foi invadida por um vento frio e violento. O caderno voou da mesa, espalhando papéis e objetos por todo o lugar. Ana tentou se levantar, mas suas pernas estavam como que paralisadas. O vento parecia carregar um peso, uma presença que se manifestava fisicamente. Ela lutou contra a força invisível, finalmente conseguindo se levantar e sair da sala. Correu pelos corredores, passando pelas áreas desertas e seguindo o caminho que conhecia bem. O medo era avassalador, e o pânico a fazia sentir que estava sendo caçada. Cada passo parecia ser observado, e cada sombra parecia esconder algo. Finalmente, chegou à saída do hospital, onde o ar fresco da noite a atingiu. O peso nos ombros diminuiu um pouco, e ela se deu conta de que estava segura fora do prédio. Olhou para trás, para o hospital, e sentiu uma mistura de alívio e frustração. Sabia que não havia respostas definitivas, mas estava ciente de que algo estava profundamente errado naquele lugar. Ana decidiu que nunca mais voltaria ao hospital para trabalhar. A experiência havia sido demais para ela, e o medo de enfrentar o que quer que estivesse assombrando o prédio era insuportável. Embora as histórias e os eventos não fossem totalmente explicados, ela sabia que o hospital carregava uma escuridão que não poderia ser desvendada. O tempo passou, e Ana tentou seguir em frente com sua vida. O medo e o trauma daquela noite a acompanharam, mas ela se dedicou a outros aspectos de sua vida, tentando encontrar um pouco de normalidade. No entanto, a experiência no hospital sempre permaneceu em sua mente, uma lembrança constante daquilo que não pôde explicar e das sombras que habitam o mundo além do que nossos olhos podem ver. Trabalhar como vigilante noturno era o emprego perfeito para Marcos. Solitário por natureza, ele preferia a tranquilidade das madrugadas ao caos do dia. O prédio comercial em que ele trabalhava era grande, com 12 andares, mas durante a noite, ele era o único lá. Não havia barulho, não havia movimentação, apenas o som distante de carros passando nas ruas abaixo e o leve zumbido do ar-condicionado central. E para ele, isso bastava. A rotina de Marcos era sempre a mesma. Chegava por volta das 10 da noite, quando o último dos funcionários já havia saído. Passava pela recepção, pegava seu equipamento, e se preparava para a longa noite que o aguardava. O prédio era dividido em 2 blocos principais, com várias salas de escritório espalhadas por cada andar. Havia câmeras em todos os corredores, que ele monitorava de uma pequena sala atrás da recepção. Além de vigiar os monitores, ele fazia rondas regulares pelos corredores, verificando se todas as portas estavam trancadas e se nada fora do comum acontecia.
por anos, esse trabalho foi tranquilo. Não havia incidentes sérios, apenas pequenos contratempos, como luzes piscando ou alarme de movimento acionado por ratos. Mas em uma noite, algo começou a mudar. E Marcos sabia, no fundo, que algo estava errado. Naquela noite, ele chegou ao prédio como de costume, cumprimentou o zelador que estava saindo, pegou suas chaves e entrou na sala de segurança. Enquanto conferia as câmeras, percebeu que uma das luzes do 10º andar estava piscando. Não era incomum que isso acontecesse, o prédio já tinha uma certa idade, e falhas elétricas aconteciam com frequência. Ainda assim, decidiu investigar, afinal, era parte de seu trabalho. Pegou sua lanterna, trancou a sala de segurança e foi em direção ao elevador. Apertou o botão para o 10º andar, e as portas se fecharam com um leve chiado metálico. Enquanto subia, ele sentiu um leve desconforto, como se algo no ar estivesse diferente. Era o mesmo prédio de sempre, mas, por alguma razão, ele sentiu um peso no peito que não conseguia explicar. Quando as portas se abriram no 10º andar, o corredor estava iluminado, mas a luz ao fundo continuava a piscar. Marcos avançou lentamente, observando as sombras que as luzes intermitentes criavam nas paredes. Ao chegar à sala de onde a luz piscava, ele notou que a porta estava entreaberta. Isso era estranho, pois ele tinha certeza de que todas as portas estavam sempre trancadas após o expediente. Com um leve empurrão, abriu a porta por completo. A sala estava escura, exceto pela luz que piscava no teto. Ele iluminou o interior com sua lanterna, e tudo parecia em ordem. Era uma sala vazia, com apenas algumas cadeiras e uma mesa ao centro. Ele estava prestes a sair quando ouviu algo que fez o sangue gelar em suas veias, um leve sussurro, quase imperceptível, vindo de algum lugar da sala. Marcos parou, segurando a lanterna com mais firmeza. Ouviu o som novamente, um sussurro, mas desta vez mais claro, como se alguém estivesse atrás dele. Ele se virou rapidamente, iluminando cada canto da sala, mas não havia ninguém. A sala estava completamente vazia. Respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Talvez fosse o vento, ou um ruído do prédio. Tentando se convencer de que era apenas sua imaginação, decidiu sair da sala. Ao fechar a porta, porém, algo chamou sua atenção. No reflexo do vidro da porta, ele viu uma figura indistinta no corredor, parada a poucos metros de distância. Mas quando ele se virou para olhar diretamente, o corredor estava vazio. Com o coração batendo acelerado, ele retornou para o elevador, tentando manter a calma. As luzes do corredor continuavam a piscar, lançando sombras irregulares nas paredes. Quando chegou à recepção, foi direto para a sala de segurança e rebobinou as gravações das câmeras do 10º andar. Conforme assistia ao vídeo, ele viu a si mesmo caminhando pelo corredor, entrando na sala e então viu a figura. Lá estava ela, parada ao fundo do corredor, imóvel, observando enquanto ele entrava na sala. Sua forma era difícil de definir, como uma sombra humana, mas sem traços claros. E quando ele saiu da sala, a figura já não estava mais lá. Ele rebobinou a gravação várias vezes, tentando entender o que estava vendo, mas cada vez que assistia, sentia um frio crescente tomar conta de seu corpo. Decidido a não deixar o pânico tomar conta, Marcos tentou racionalizar. Talvez fosse um problema nas câmeras, uma falha técnica que criou aquela imagem estranha. Ele estava cansado, era tarde, e provavelmente sua mente estava pregando peças. Ainda assim, não conseguiu afastar a sensação de que algo estava profundamente errado. Nos dias seguintes, ele tentou esquecer o ocorrido, mas as coisas só pioraram. Durante suas rondas noturnas, ele começou a ouvir sons que não conseguia explicar. Passos ecoando pelos corredores, portas rangendo, e, o pior de tudo, sussurros. Sempre sussurros, como se alguém estivesse seguindo-o, mas sempre fora de vista. Uma noite, enquanto fazia sua ronda pelo 10º andar, que ele agora evitava sempre que possível, se ele ouviu uma porta bater. O som veio do final do corredor, onde a luz continuava a piscar desde aquela primeira noite. Ele hesitou por um momento, o medo crescendo dentro dele, mas sabia que era sua responsabilidade verificar. Com passos cuidadosos, caminhou pelo corredor, sentindo o ar ao seu redor ficar cada vez mais pesado.
O som dos seus próprios passos parecia amplificado, como se o prédio estivesse tentando sufocar qualquer outro ruído. Quando chegou à porta de onde vinha o som, encontrou-a novamente entreaberta. Seu instinto lhe dizia para sair dali, mas ele precisava saber o que estava acontecendo. Com a lanterna tremendo levemente em sua mão, empurrou a porta e entrou na sala. Desta vez, a sala estava completamente escura. Ele iluminou o espaço com a lanterna, e o que viu o fez recuar de imediato. No canto da sala, havia uma figura, a mesma que ele tinha visto nas gravações. Estava agachada, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando por ele. O ar ao redor parecia vibrar com uma energia opressiva, quase sufocante. Marcos tentou se mover, mas seu corpo estava congelado de medo. A figura levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto distorcido, sem olhos, mas com um sorriso largo e perturbador. Num ato de desespero, ele correu para fora da sala, quase tropeçando enquanto se afastava. O som dos sussurros o seguiu pelo corredor, crescendo em intensidade, até que ele finalmente alcançou o elevador. As portas se fecharam com um estalo, e ele desceu rapidamente para o térreo. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto tentava controlar a respiração. Naquela noite, ele saiu do prédio e foi direto para casa, decidido a nunca mais voltar. Pediu demissão no dia seguinte, alegando problemas de saúde. Nunca contou a ninguém o que realmente aconteceu naquele prédio, mas sabia que algo, ou alguém, estava lá. Algo que não deveria existir, mas que o observava de longe, esperando a oportunidade certa para se mostrar. Marcos nunca mais trabalhou como vigilante noturno, e até hoje, quando passa pelo prédio de carro, sente um arrepio correr por sua espinha. Ele se pergunta o que teria acontecido se tivesse ficado lá por mais uma noite.